já até conhece as músicas, o cantor, as pessoas. É sempre muito bom retornar e eu agradeço o convite da Jaide aí para a gente fazer esse trabalho, porque é sempre um momento de reflexão para quem fala, né? E é um momento de estudo também, a gente se obriga a estudar e isso não tenha dúvida que é nosso dever e a nossa necessidade acima de tudo. Então tudo que a gente traz de reflexão não traz como quem sabe e ensina quem não sabe, mas a gente traz aquilo que a espiritualidade de Jesus trouxeram para nós e que passa por mim necessariamente como necessitada, como aprendiz que sou. Então agradeço aí a vocês e a Jesus aí a oportunidade do trabalho. Esse tema é um tema pouco falado, né? Quando se fala assim, tá bom o som, tá? Fuga proveitosa, que fuga, nunca vi fuga proveitosa, já ouviu falar? Fuga proveitosa? Alguém já tinha parado para pensar nisso? Pois é, nem eu. E foi muito interessante quando eu li essa página, que é uma página de Vinha de Luz, né, do Espírito Emmanuel, e que me remeteu a essa passagem, né, de Mateus 24, 20, como o companheiro disse aí. E é uma passagem em que Jesus profetizava, né, a derrocada de Jerusalém. E lá as tantas, falando que não ia sobrar pedra sobre pedra, etc., ele diz: e orai para que a vossa fuga, ele sugere a fuga, não aconteça no inverno, nem no sábado. Por enquanto eu vou deixar só essa fala dele aqui, em suspenso, porque nós vamos iniciar a nossa conversa falando do que a gente conhece como fuga, dentro do materialismo, dentro da nossa sociedade, para depois chegar aí nessa fuga que é sugerida por Jesus, que é uma fuga proveitosa, oportuna e necessária naquele momento, né? Quando se fala, então, um aspecto comum do mundo, e a gente fala, fulano fugiu, você pensa que fulano podem falar isso, não falar, mas agora pode. Covarde, fugitivo. A gente pensa no sentido pejorativo da expressão, né? Negativo, fulano fugiu da raia, né? Fugiu da briga, no sentido figurado, né? Fugiu de uma situação. E eu me lembro que até fisicamente, sabe, eu estava me ocorrendo hoje fazendo esse estudo, um dia, nosso filho mais velho, já está com 38, caiu no meu colo. Você lembra disso? Eu estava lembrando disso hoje. E quando ele caiu no meu colo, porque meu filho é elétrico, para quem não conhece, ele hoje tem 38 anos, mas ainda é elétrico. Ele sai por aí, graças a Deus hoje no meio espírita, mas ele é elétrico até hoje. E na época ele pulava, e eu, pequenininha, franzina, naquela época mais magra ainda, e ele colocou os 2 pezinhos aqui, nós estávamos em círculo orando, não era por acaso, né? Ele botou os 2 pezinhos aqui e fez isso. Ele caiu. Quando ele caiu, eu tive uma fuga. Eu desmaiei. Porque vocês imaginam o medo de uma mãe de cujos braços cai um filho, né? Graças a Deus, se caiu alguma coisa, se alguma coisa saiu dali do lugar, foi pro bem, porque ele é um trabalhador do Cristo, graças a Deus, né? Mas eu fugi. Naquele instante eu desmaiei. E ao mesmo tempo eu voltei imediatamente, foi muito rápido. O meu desmaio, o meu retorno foi muito rápido, foram rápidos. Porque a fuga se seguiu à imperiosa necessidade de retornar e de segurar nos braços do meu filho e socorrer como era necessário naquele momento. Mas as nossas fugas, elas acontecem não só no sentido, em situações como essas, por exemplo, mas em situações em que, por exemplo, num ambiente hostil, a gente é colocado em xeque, é colocado em prova e a gente não quer aquilo e a gente foge de um debate, talvez, de uma discussão que talvez seja salutar e etc. Né? Joana de Ângeles fala que o nosso ego, que veio da etapa primitiva, né, da nossa fase primitiva, ele vem num crescendo buscando trabalhar para que para que ele vença o meio hostil do corpo. Então, como ele não consegue
e a imperiosidade do corpo, então ele acaba nos levando muitas vezes à depressão, à angústia. São fugas emocionais, né? São dessas fugas que Joana de Ângeles nos fala. E é como se fosse uma forma de autopunição. O nosso corpo, né, acaba inconscientemente, pelo intelecto, pela questão do ego, se autopunindo. E aí vem a depressão, vem a angústia, muitas vezes levada até a doenças mais graves, né? E até muitas vezes ao suicídio, como a gente sabe. Isso decorre de frustrações. Então, por exemplo, se eu tenho um plano não concretizado, né, o meu psiquismo, o meu ego vai levar aí uma fuga dessa ordem no campo do psiquismo, né? Então, muitas vezes, por uma conduta alheia, alguém que me fere, e eu acabo também tendo essa tendência até a ansiedade, não só a depressão e a angústia, mas outros transtornos de ordem emocional, né? Que a gente entende, olha, mas fulano está deprimido, não sabe o que está ali por trás, né? Muitas vezes, não raro, é uma fuga inconsciente que o indivíduo tem. E que é natural, é um processo natural, que a gente tem que entender como algo inerente ao nosso processo de vida, né? Ao nosso momento. E aí a gente começa a pensar em processos de fuga que são mais ostensivos, mas no campo negativo ainda, para depois chegar no positivo. E aí a gente pensa assim de pessoas que fogem do dever, né? Quantas pessoas não fogem do dever? Isso aqui eu não vou encarar não, é uma coisa difícil, é algo complexo, eu não vou encarar essa não, porque eu não tenho tempo, eu não sou capaz, né? E eu não vou aceitar isso. E ele diz não. Esse não, muitas vezes, é uma fuga consciente, né? No sentido de que ele não quer, mas inconsciente no sentido daquilo que leva o indivíduo a dizer não. Ele acha que ele está dizendo não pelas desculpas que ele dá. Eu não tenho tempo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho habilidade para isso. Mas trata-se, em verdade, de um processo de deixar aquilo de lado, por uma escolha do indivíduo, né? E essa fuga do dever, na verdade, os Espíritos nos dizem, é o egoísmo. É o egoísmo de quem não quer enfrentar, de quem não quer se debruçar sobre o trabalho, de quem não quer arregaçar as mangas, né? Então, dizer que não é capaz, certamente não é efetivamente um processo natural, um argumento adequado para quem deixa de assumir o dever, né? Ou um exercício do bem, muitas vezes, na casa espírita, seja aqui na casa espírita, no trabalho, enfim, na vida social, mas o exercício do bem, né? E o que é o bem, se não a gente caminhar além do dever? A gente já falou disso aqui, né? Caminhar a segunda milha, a gente já teve a oportunidade de tratar desse tema com vocês. E é algo que vai além da nossa obrigação. É um exercício do bem. Quando você está no ambiente do trabalho e alguém lhe pede, olha, eu tenho isso aqui ainda para fazer, você me ajuda? É um exercício do bem. Porque o bem não se limita à casa espírita. É o bem no ambiente do trabalho. Você me ajuda? Claro. 5 horas é o meu horário de término, mas eu fico ainda com você. Eu estou aqui para te ajudar, né? Poderia ser eu no seu lugar. É o bem. É o bem em casa, quando a família está envolta ali nos afazeres domésticos e o outro diz, estou aqui com você, estou aqui para te ajudar, né? Isso é o bem. É o bem carregando o mantimento, é o bem abraçando a população de rua no sentido do trabalho, é o bem apertando a mão de um delinquente, é o bem dando a mão a quem não está com o completo asseio, né? Há pouco tempo, aliás, essa semana a gente falava disso, né? Tem um trabalho que é realizado em Araruama com população de rua. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês. E essa semana, esse último mês, tinha um senhor que ele não falava com a gente, ele não se dirigia. Ele passava correndo, ele não aceitava a comida. Ele não aceitava.
E um belo dia, eu descobri o nome dele, por acaso, porque eu estendi a mão para ele. Quase ninguém estendia, nem eu mesmo. Porque ele não tem asseio nenhum, mas nenhum mesmo. Porque tem algum que ainda toma um banho de vez em quando, mas ele não, ele vive completamente sujinho mesmo. E eu estendi a mão para ele. E ele deu um sorriso para mim pela primeira vez e me deu a mão, mas ele não queria soltar minha mão. Ele segurou minha mão e eu falei, meu Deus, eu vou ter que passar muito álcool. Isso aqui é imperfeição, né, moral, né, gente? Mas eu pensei na hora, mas eu segurei a mão ali. E ele ficou segurando, não queria largar, né? E aí eu fui tirando a mão já para entregar a comidinha dele. E eu falei, qual é o seu nome? E ele disse, Henrique. Henrique. Eu falei, que legal, que nome bonito. E aí ele começou a me atender. Ele começou a parar na rua para nos atender o grupo, inclusive. E ele, essa semana mesmo, ele parou, né? E aí o companheiro falou assim, ele não vai aceitar. Eu falei, ele vai, porque ele já nos conhece. Aí eu saltei, fui falar com ele, estendi. Antes de eu estender a mão, ele já tinha falado com os outros companheiros, e ele veio com a mãozinha para falar comigo. E como sempre, ele fica segurando ali. Aí fica fazendo assim, ó, e rindo pra mim, sabe? Então, esse exercício do bem, que é um esforço, gente, porque logicamente que eu tenho os escrúpulos de quem toma banho, de quem, né, é natural da nossa imperfeição ainda, é um exercício meu de dar a mão, mas é algo que vai além do dever de dar um prato de comida, por exemplo. Também dar um prato de comida vai além do dever, né? Porque o nosso dever é cumprir o nosso horário de trabalho. Às vezes a gente sente ir à casa espírita, abrir a reunião pública, fazer a campanha, né? A gente sente isso como dever. E quando a gente vai além da nossa zona de conforto, isso é o exercício do bem efetivamente, né? E quando eu digo não ao exercício do bem, é uma fuga. Muitas vezes, e tem companheiros que deixam o movimento espírita para quem está iniciando agora, né? Vai falar o nome da senhora? Marli, né? A gente, dona Marli, já viu casos aqui, deve ter acontecido, de companheiros que ingressam dentro de um movimento religioso, espírita, por exemplo, e acaba lá às tantas dizendo, eu não quero mais, eu não me identifico, e deixa. Muitas vezes para anestesiar a consciência, dizem os espíritos. Porque a doutrina espírita, ela não diz faz isso ou faz aquilo, mas a nossa consciência nos cobra uma mudança de conduta do indivíduo. Mas quando a gente está afastado do meio religioso, do meio espírita, que seja, a nossa consciência fica tranquila, a gente faz o que quer, enfia o pé na jaca, quem quer beber bebe demais, sai do prumo, quem quer fazer mil coisas faz, porque não tem um processo de consciência dilatado, porque Deus está na nossa consciência, nós sabemos, né? Ele está na nossa consciência e há esse processo para todos, ainda que estejam lá fora da religião. Mas quando a gente está no exercício religioso, nesse religare, essa ligação com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, a nossa consciência, ela se dilata, esse processo de autocobrança da nossa melhoria íntima. Então, quando a gente se afasta do exercício do bem, muitas das vezes, não por impossibilidade, que deve acontecer, né? É natural que aconteça, mas não raro, é por um processo que busca anestesiar a nossa consciência, para que não haja cobrança de nós mesmos, né? E quando a gente deixa também o trabalho edificante ou a responsabilidade, a gente dá espaço a sentimentos inferiores. O nosso processo de fuga nos leva a uma sintonia com a influenciação negativa. E quando a gente está aqui, gente, não há obsessor que queira ouvir minha palestra aqui. Ninguém aguenta. Só vocês aqui que querem realmente se sintonizar com o bem. Mas quando a gente não se identifica com aquilo que é falado, quando a gente quer o mal, quando a gente se compraz no vício, seja ele qual for, a gente não se identifica com o movimento religioso, a gente não quer estar na casa espírita. Então, quando a gente foge do bem, do dever, do trabalho edificante que tem oferecido dentro das religiões, da casa espírita ou lá fora no ambiente de trabalho que seja, a gente dá margem à influência negativa, né? E muitas das vezes o nosso processo de fuga é não no desmaio como aconteceu comigo, mas no próprio suicídio.
que começa, e é possível que você já conheça um caso, né, no processo de abandono do próprio corpo, de abandono do zelo pela saúde, né, às vezes a pessoa perde um ente querido e não quer continuar a viver, ela se debruça sobre uma cama, ela se deixa levar pela entrega total, pela fuga efetiva da vida, pela dor, em razão da dor que sente, né? E ao mesmo tempo, isso leva à depressão e muitas vezes à angústia e ao processo de adoecimento psíquico e não raro ao suicídio, né? Vamos dizer assim, o desfecho mais difícil da nossa fuga. E aí, gente, quando a gente quer fugir sutilmente, porque também tem as fugas sutis, né? Tem essa fuga aí de fugir, se jogar na cama, de desmaiar, de correr do trabalho, tem isso tudo aí que fica mais ostensivo, mais claro. Mas tem as fugas sutis. Por exemplo, o indivíduo que foge da problemática, da ansiedade, comendo. Tem não? A fuga pela gula, pela comida. É um processo de fuga, né? O indivíduo fica ansioso e ele se entrega à comilança, né? Que é o vício. O vício das redes sociais, e aí todos nós aqui em algum momento nos identificamos com isso, porque as redes sociais hoje, seja na espécie aí do Instagram, Facebook, YouTube, tantos outros, Netflix, tantos outros, é um processo da atualidade, essa busca pelas redes sociais, porque a gente foge do problema, a gente fala assim, eu quero dar uma relaxada, né? Não, essa era a questão comigo, quando vou dar uma relaxada agora, aí pega ali e fica vendo a abobrinha, né? Fica vendo aquela bobagemzinha ali. Isso é um processo de fuga, que é natural em algum momento, de você, eu quero refrescar a cabeça. Antigamente a gente pegava uma revista, um jornal, né? Agora a gente corta o dedinho. A netinha faz até assim, no celular, gente. Se ela pegar, ela faz assim, como é que pode, né? 2 anos. Então, esse processo de busca pelas redes sociais é um processo natural, contemporâneo, que vamos dizer assim, considerado aceitável até, mas que pode levar ao vício. Porque o excesso vicia. E o vício leva também ao excesso. É um círculo vicioso, né? Então eu busco as redes sociais e acabo me descontrolando no tempo de acesso. O meu filho mais velho, ele disse que tem um aplicativo, uma forma, não sei como, eu não descobri ainda, não sei como faz, de saber quanto tempo, os mais novos aqui devem saber, quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou nas redes. E aí ele, novo ainda, um rapaz novo, se descobriu, olha, eu fiquei muitas horas, que tempo perdido, mamãe, eu me descobri muito tempo no Instagram. E esse muito tempo dele, tenho certeza que não é demais. Porque do jeito que ele trabalha e faz coisas, não deve ter sido um excesso. Não daqueles que a gente imagina de quase 8 horas, 7 horas, 6 horas por dia. E ele disse, agora eu boto do lado, estou me vigiando. Ele está se vigiando, né? Então as redes sociais são também processos de fuga que a vida acaba nos levando a fazer. Porque a gente está cansado, porque a gente está deprimido, porque a gente está exausto, porque a gente está com problema. Qualquer motivo, qualquer motivo vamos dizer assim, um elemento que nos justifica dentro do nosso íntimo o acesso às redes sociais, né? Interessante também, gente, a transferência de culpa que a gente faz quando a gente foge da nossa responsabilidade. Então, assim, eu fiz isso, mas a carne é fraca. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu falar? A carne é fraca, eu sucumbi, né? A culpa não é minha, a carne é fraca. Mexeram comigo, né? Ou então fala assim,
Ah, mas olha, me tiraram do sério. Essa pessoa tira de mim, faz brotar de mim o que há de pior em mim. Aí eu não resisto. Aí eu mesmo faço e aconteço. E esse aqui, gente, somos nós. A gente não está falando para aquela pessoa que está lá fora que não tem nada a ver com a gente. A gente tem que trazer esse ensinamento para nós. Somos nós, indivíduos do cotidiano. Nós estamos falando de coisa do dia a dia, da nossa imperfeição. Então, essa coisa de a carne é fraca, que fulano me tira do sério, é por isso que eu realmente faço e aconteço. Enfim, são situações que a gente vai usar como subterfúgio, como fuga da nossa responsabilidade. Outra fuga, por exemplo, o consumismo. Ai, gente, eu estou arrasada hoje, vou sair. Pego o cartãozinho, né? Aquele que já está lá nas píncaras. Ai, eu mereço. Aí olha para a loja, a mulher então faz assim, ó, gente, eu já disse isso. Olha assim, eu mereço. Aliás, não é só mulher não, eu ouço o homem falar também. Eu mereço, eu trabalho tanto, né? E sai, né? Consumindo. Então a gente tem que ter também a observação, a auto-observação do que os espíritos nos falam. O consumismo também é um processo de fuga. Não que a gente não possa consumir, comprar uma coisa nova é muito bom, né? Não, gente? E realmente é um alívio quando a gente está bem estressado comprar uma coisinha ou outra, né? Agora até nas redes sociais, né? Não, clica ali, gente, Shopee, Amazon. Meu Deus, tão fácil. Pim, pronto, o negócio daqui a pouco chega na nossa porta, o cartão no final do mês. Mas a gente acha ótimo, né? Não? Muito bom mesmo. A comodidade também é um processo de fuga. A gente se acomoda. A gente não sai da zona de conforto para fazer algo que vai dar trabalho. Porque tá tão bom assim. Tá chovendo, vou ficar aqui hoje. Tá chovendo, tá friozinho, aí pega uma cobertinha, né? Liga ali, uma pipoquinha. É bom, isso é salutar. Não estamos dizendo que isso aí não acontece ou não deva acontecer. O que os espíritos dizem é que todo o processo que pode levar ao vício, seja a comodidade, seja o consumismo, seja o sexo, seja qualquer coisa que vicie, o álcool em excesso, tudo que pode viciar é um processo de fuga prejudicial, altamente prejudicial. E é Emmanuel que nos diz, gente, nessa página de Vinha de Luz maravilhosa, que é um impositivo deste processo nosso de vida, né, dessa fase mais inferior da evolução humana, o vício. O vício é algo que permeia a nossa existência. Então, de um modo ou outro, nós vamos ter uma tendência ao vício. Então, como sair disso? Né? Através de uma palavra que Chico ouviu 3 vezes, repetidamente, para ser alguém que trabalharia com Emmanuel. Emmanuel disse para ele que ele seria o mentor de Chico. Mas para isso ele precisava de 3 coisas. Quem lembra aí? Disciplina. A gente só foge do vício com a disciplina. Então, se eu tenho a tendência, por exemplo, a falar mal dos outros, uma fofoquinha, aquelazinha assim, não, é só uma fofoquinha branca, uma fofoquinha, né, que branca também é racista, também não pode falar isso, aquela fofoquinhazinha, não fala mal a ninguém, né? Tô falando aqui com você, ó, é com você, né? Não falo pra mais ninguém, com você, tô falando com vocês, né? Aí, ó, desce a lenha, né? Às vezes a gente tem essa tendência, se for fofoqueiro, tudo bem, cada um tem a sua tendência. Qual é a de cada um? A gente tem que se olhar, né? Mas a gente tem uma. E aí cabe a disciplina sem a qual, diz Emmanuel, o vício vai se instalar, a gente não vai conseguir um processo de evolução e de amadurecimento da nossa moral, do nosso espírito, né? Mas vamos aqui, eu já estou preocupada com o tempo, falar da fuga que é proveitosa. Porque a fuga ruim, negativa, essa a gente já conhece, só que às vezes a gente não presta atenção. Então a ideia era levantar aqui esses temas para a gente ter como refletir depois. Mas vamos falar
de como que uma fuga pode ser proveitosa. E a gente começa, gente, falando lá da história, né, do cristianismo. Antes do cristianismo, fala de Moisés, né? Chegando lá em Moisés, gente, a gente já vê uma fuga proveitosa. A começar, né, pelo processo de fuga da própria mãe israelita de Moisés, Joquebede, né, que forjou o abandono do filho, que na época havia uma perseguição às crianças, né, aos meninos nascidos, recém-nascidos. E aí o faraó perseguia e matava. Era essa a informação que ela recebia. Então ela colocou o filho no cesto, no rio, vocês sabem dessa história, né? Mas vale a pena lembrar. E pediu à filha que acompanhasse, né, ali pela terra, né, pela orla, até onde que ia o cestinho do filho, porque ela sabia que a mulher do faraó se banhava lá às tantas. E ela ia ver o bebê passar, ela certamente ia querer pegar aquela criança. E assim foi feito, realmente a mulher pegou essa criança, que depois chamou Moisés. E ele foi criado como um príncipe do Egito. Mas ele era israelita, inclusive ele se identificava com a dor dos hebreus e ele protegia, tinha o ímpeto de proteger os hebreus, ao ponto dele ter espancado um homem, se enfurecido com um homem que espancava um egípcio. E ele acabou matando esse egípcio, né, ao defender um hebreu. E ele ficou foragido, ele teve que fugir, né? Mas olha que fuga proveitosa. Moisés depois foi aquele que salvou o povo, né, egípcio da escravidão, né? Libertou o povo hebreu daquela escravidão toda, daquele processo que era submisso aos egípcios. Então vejam que essa fuga foi proveitosa, a iniciar pela mãe, que teve a sensatez de abandonar o filho, né? De fugir da maternidade, de deixar que o filho fosse adotado. E no final, só uma curiosidade, foi ela mesma que criou o filho, porque ela foi chamada como aquela que cuidava daquela criança, né, do Moisés, e ensinou para ele os princípios da época. Mas vamos em frente. José e Maria precisaram fugir também, vocês lembram? Né? Pegue seu filho, o anjo disse, José, e fuja para o Egito. Meu pai tem essa fala: pegue seu filho e fuja para o Egito. Diz que eu lembro dele. E aí esse anjo disse a ele, porque também o Herodes queria matar todo o menino que nascesse naquela época, porque havia uma profecia no sentido de que Jesus nasceria. E ele então pegou o Jesus, e ele só voltou quando Herodes morreu, né? Quando ele foi então para Nazaré com a família, e ali o Jesus foi chamado Nazareno. Fuga proveitosa, né? Jesus se refugiava para orar, vocês lembram disso? Né? Ele deixava os apóstolos, ele se refugiava para orar em silêncio, afastado deles, né? E nós aprendemos que a oração, muitas vezes a gente tem que se refugiar no nosso quarto íntimo. Não quer dizer que a gente tem que se isolar, mas às vezes sim também. Mas se refugiar no nosso quarto íntimo para falar, para sentir Jesus, para falar com Deus, né? E a fuga de Saulo, gente? Essa eu realmente não me lembrava, sabe? Confesso que eu não me lembrava. Eu li o livro Paulo e Estevão mais de uma vez, e eu não lembrava agora, recentemente, dessa passagem. Quando eu fui estudar esse tema, eu rememorei essa situação. Paulo fugia de Damasco para Jerusalém, né? Na verdade, ele caminhava de Damasco para Jerusalém, e ele, ainda em Damasco, ele foi abordado por aqueles que o perseguiam. Na época, vocês lembram que Saulo, depois ele se converteu e se chamou Paulo, né? Depois que ele conheceu Jesus. Jesus já desencarnado aparece para ele na estrada de Damasco, só relembrando aqui para ela que não conhece ou para quem ainda não leu. E ele então passa de um perseguidor do Cristo ao seguidor de Jesus, tamanha energia daquele homem magnetismo de Jesus para ele. E ele então deixa de ser aquele doutor da lei, né? Aquele que defendia a lei mosaica com
toda a força, todo o vigor, mandava matar cristão. Ele deixa de ser esse homem e passa a ser aquele que pregava em nome de Jesus. Só que aí os judeus queriam abordá-lo e matá-lo, inclusive. E aí é Ananias, né, que o recebe naquele processo todo de transformação de Paulo, que diz a ele: você tem coragem de fugir numa cesta? Através da muralha, né, do muro ali de Jerusalém, que havia uma fresta. E alguém já havia fugido certa vez e Ananias lembrava disso. Então Paulo diz: eu aceito, eu vou, tenho coragem. E ele coloca, né, os homens descem com Paulo desse muro e ele foge. Depois ele tem até um processo de indagação íntima, mas eu estou fugindo pelo conceito que nós temos de fuga como covardia, né? E ele perguntou: por que eu estou fugindo? Por que eu não vou me defender? E aí ele raciocina, iluminado, né? E ele diz: a minha conduta, ela não provém de sentimentos pueris, provém de sentimentos nobres. Então ele vai e ele segue o caminho dele, e depois ele é um apóstolo de Cristo, né? Faz um trabalho maravilhoso. Mas vamos em frente, que a gente tem quantos minutos ainda? Tem até 8, né? Sim. A gente vai até meia-noite, tá bom, gente? Pode. Então, assim como Paulo, muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que eu devo fugir do vício? Será que eu tenho que estar em toda a situação? Será que se eu fugir das situações eu não estou sendo covarde? E aí eu separei uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, gente, que ela é fabulosa. Ela é fabulosa, essa pergunta, e eu, quando li, fiquei aqui refletindo sobre ela. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc., trocando em miúdos, eu tenho que me submeter a toda espécie de tentação? Vício? Respondem os espíritos: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixar arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Eu vou resumir a pergunta e a resposta um pouco mais longa, mas eu vou resumir para vocês aqui. Se eu tenho uma tendência, por exemplo, ao vício, se eu já bebi demasiadamente, se eu não consigo tomar um copo, um cálice de vinho numa refeição ou num jantar, porque eu tenho um vício, eu tenho a tendência a beber demais, eu tenho que evitar. Eu tenho que evitar estar em lugares. Por exemplo, por que no AA falam para o alcoólatra? Só hoje, só por um dia. Evite o primeiro gole. Porque se o indivíduo tomar o primeiro gole, ele vai efetivamente tomar todos os outros goles possíveis e imagináveis. Então, se eu tenho uma tendência ao vício na área sexual, eu tenho que evitar consumir produtos no campo da visão, das imagens, da leitura, que me levem ao exacerbar desse vício. Se eu tenho uma tendência ao consumismo, eu tenho que evitar, por exemplo, talvez sair por aí com muito dinheiro no bolso. Agora com cartão de crédito tá difícil, porque agora tem Pix, né, gente? Até o pipoqueiro aceita Pix, não é? Tá difícil não consumir hoje em dia, né? Tá difícil, mas é um exercício. Então o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: fuja do lugar, da situação aonde você percebe que o seu leãozinho cresce. E aí cada um pensa individualmente na sua consciência: qual é o meu calcanhar de Aquiles? De
que eu preciso fugir proveitosamente? Certo? Em várias áreas. Evitar tentações que nos coloquem em risco. Qualquer risco que comprometa a nossa evolução moral. E a gente sabe que a gente nasceu para evoluir moralmente. A gente já falou disso também aqui, né? Qual é a nossa missão? Evoluir moralmente. É a nossa missão. A gente não reencarnou aqui de férias. A gente não reencarnou para comer, beber, dormir, trabalhar, deitar, ver televisão, pagar as contas. Isso o homem de bem faz também. Pagar as contas, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Mas nós nascemos para nos transformar moralmente. Então é mais do que fazer as coisas do mundo, do dia a dia. É muito mais que isso, né? Por vezes, né, para a gente fazer essa fuga proveitosa, a gente tem que violentar o coração. O que é violentar o coração? Às vezes, gente, é num convívio familiar, por exemplo, em determinada situação que a gente não consegue ficar equilibrado. Seja no convívio com alguém, com pessoas, a gente se coloca numa situação de desequilíbrio ao ponto da gente não ficar em paz. Em algumas situações, a gente não pode deixar de conviver, porque se trata de uma pessoa da família. Em outras, eu posso deixar de conviver, eu posso fazer uma escolha. Esse dia eu estava vendo uma fala do padre Fábio de Mello, que eu gosto muito dele também, um sábio, e ele estava dizendo assim: a gente não é obrigado a conviver com pessoas que tiram a gente do equilíbrio. A gente não é obrigado. Em algumas situações, Deus nos coloca dentro da vivência familiar com essa situação que a gente precisa levar. É diferente. Mas quando a gente pode fazer escolha, a gente pode fazer escolha. E isso é uma fuga proveitosa. Façamos a escolha de viver em paz. Busquemos as pessoas que nos trazem alegria. Eu me sinto bem perto de fulano, eu gosto de conversar com fulano, né? Eu gosto de estar ali, mas eu não gosto de estar lá. Então não vá. A não ser que você tenha algum dever, e aí você precisa se esforçar. Mas até no métier que você tem algum dever, você pode controlar e fazer uma fuga relativa, por exemplo. O que seria uma fuga relativa com alguém que a gente tem que conviver, gente? Quem dá um spoiler aí, quando eu ver barulho? Como é que eu evito, fazendo uma fuga proveitosa, o desequilíbrio diante do convívio? Orando, o que mais? Enchendo a boca de água espiritual. Exatamente. Como é que é o seu nome? Rosane. Então, olha, você sabe que meu netinho, o mais velho, tem 8 anos, nossa, ele é um espoleta. E ele é pavio curto, mas bem curto. E aí eu falei da água da paciência com ele, esses dias mesmo. Ele fica assim, irado com as coisas, e fala. Falei: filho, vem cá que a vovó vai ensinar uma coisa pra você. Quando você estiver com muita raiva, você bota um pouquinho de água na boca, e ele ficou olhando, presta atenção, você não tem uma receita. Mas André Luiz pegou essa receita, daí ficou lá um tempão com a água na boca, né? Eu ensinei pro Neto. Ele ficou assim: e aí? Você bota água na boca? E ele ficou esperando, e fica com ela um tempo. Você vai contando, vai ficando. Quando a raiva passar, ou você engole a água, você pode. Você faz com ela o que você quiser. É a água da paciência. Então, às vezes, no ambiente, qualquer que seja ele, cada um vai pensar em qual ambiente tem dificuldade. A água da paciência, para nós, pode ser em sentido figurado, a gente fechar a boca, né? Agora, esse fechar a boca não pode ser, por exemplo, a falta de escuta ativa. Porque a escuta ativa é necessária. O outro está falando, está desabafando, está te levando a uma reflexão, e você fica mudo ou muda. E aí fica parecendo que você está fazendo um exercício da água da paciência, mas na verdade você está desprezando a conversa do outro. Então é necessário a gente ter um meio termo, né? Não é toda hora que a gente pode botar a água da paciência, mas nos momentos
nevrálgicos. Que a gente tiver com muita raiva, água da paciência, né? Tá muito rápido, gente, falta um pouquinho ainda, né? Ainda tem um pouquinho. Então tá bom, então vamos nós. O Pai Nosso, gente, tem lá a passagem, né? Jesus disse, né, ensinando a gente: livrai-nos das tentações, né? Livrai-nos das tentações. Quando ele diz isso, ele está dizendo: Senhor, me deixa fugir das tentações, me tira do vício, do meu risco de sucumbir. Porque ele sabia que nós tínhamos a tendência ao vício. Ele sabia, então ele tinha que nos ensinar a pedir a Deus: livre-me dessa tentação, né? Livre-me dela. E aí a gente vai pensar um pouco em que momento eu vou me livrar, em que momento eu vou fugir. Eu posso fugir em qualquer momento? Olha a passagem, gente. Vê se eu pego aqui o iníciozinho dela. Recuperando o início, a fala de Jesus no Evangelho de Mateus. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No inverno, gente, porque eles precisavam fugir, e aqui era em sentido material mesmo, mas Jesus sempre deixava a lição no sentido figurado, né? Ele falava para o parágrafo. Mas no sentido material, se eles tinham que fugir, como eles fugiriam longos dias, porque naquela época era tudo a pé, né? Ou a cavalo, o que fosse, como é que ia fugir do inverno em que os dias estavam cheios, o piso deslizando, o chão deslizando, o frio rigoroso para passar as noites? Então no inverno não era um bom caminho, não era um bom momento. E nem no sábado. Por que no sábado? Vocês sabem? Porque não poderia, era um dia sagrado para os judeus. Eles não podiam carregar muito peso, eles não podiam caminhar além de não sei quantas milhas, tinha uma série de restrições. Então eles sugerem, olha só o que ele diz: ore para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, tá? Porque no sábado eles não iam conseguir fugir. Mas ele diz primeiro o quê? Ore. Então nós precisamos orar para que a nossa fuga aconteça de maneira proveitosa e eficiente. Qual é o momento, e aí no sentido figurado, que não é no inverno? O inverno seria na nossa vida o quê, gente? A nossa velhice. A nossa velhice é o nosso inverno. Não vamos deixar para aproveitar a fuga no sentido desejável, necessária, oportuna, no inverno. No inverno a gente não vai conseguir fazer isso. Tem gente que passa a vida inteira assim: eu vou viver a vida, eu estou muito novo para ir para a religião ainda, fica lá rezando, né? Eu vou aproveitar a vida. Quando eu for mais velho, aí eu vou para a religião, fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu estou, né, desencarnar. Bate as botas ali, pronto, é chamado, acabou, não aproveitou, né? E no inverno da vida, na velhice, a gente não tem a disposição de trabalho que a gente teria mais novo, gente. E a gente precisa aproveitar, isso são os espíritos que dizem, o verão das forças físicas, a primavera da mocidade, o outono da reflexão. Muitos de nós aqui estamos no outono da reflexão. Qual é o outono da reflexão? A gente fica mais sábio, não é? A gente ainda tem disposição física, a gente está mais sábio, a gente reflete mais. Então temos que aproveitar essas três fases: mocidade, o momento maduro, né, em que você tem força física, e o outono da reflexão, que é o momento da nossa sabedoria, que a gente está antes de ficar muito velho, mas que ainda está forte e sábio, né? E como então o momento é esse, tá, gente? Segundo o momento da fuga é a oportunidade da nossa juventude, da nossa capacidade ainda de fugir das tentações, fugir dos erros, fugir, enfim, proveitosamente. Agora, como que eu faço isso, Benimar? Benimar não, como que eu faço isso, Jesus? Como eu faço isso, os Espíritos? Benimar vai trazer o que eles disseram, né? E um sábio já nos disse: conhece-te a ti mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho nos dá a receita. Não há como evoluir, crescer,
se não se conhecer? Como é que eu vou saber qual é o meu vício? Como é que eu vou saber aonde está o meu calcanhar de Aquiles? Eu só vou saber se eu efetivamente me examinar com total transparência e admitir, olha, eu tenho esse vício aqui. Porque algum nós temos. Ou muitos. Mas, olha, eu estou dizendo, no mínimo um. No mínimo um vício a gente tem. E a gente precisa reconhecer. Para reconhecer, segundo Santo Agostinho, ele, ao deitar, ele botava a cabeça lá no travesseiro e ele pensava, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, que deu motivo para alguém se queixar de mim, de maneira justa? Porque queixar da gente, muita gente pode queixar, mas de maneira justa, né? Será que eu deixei de fazer alguma coisa proveitosa? Leiam lá a questão 919 do Livro dos Filhos, tá? Que aí vocês vão ter condições de aprofundar esse tema. Não vou me alongar muito nele. Mas, um outro elemento eu já adiantei, que é a disciplina. Porque não basta fazer essa reflexão hoje, quando a gente sair daqui. Tem que ser diária. E no momento que eu estiver ali submetida ao vício ou à tentação que seja qualquer, eu tenho que ter a disciplina de me perceber e dizer, não, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer. A minha vontade é isso. A minha vontade é ficar em casa, deitada numa noite fria, chuvosa, mas eu preciso fazer esse trabalho também. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Gente, tudo que é sair da zona de conforto, da comodidade, do prazer fácil, é o trabalho no bem, tá? É esforço, é trabalho. É lógico, não estamos falando de sair da zona de conforto para prazeres outros, que até o prazer, o excesso pode ser um vício também. Estamos falando da necessidade da gente sair da zona de conforto para praticar o bem. E a gente vai fechar com uma página sobre isso também. O desperdício do tempo é uma tendência viciosa. A gente não aproveitar a nossa encarnação, o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, os anos que vêm. E o que é esse desperdício de tempo? É justamente não arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. É justamente a gente optar por uma vida meramente fisiológica. O que é uma vida fisiológica? É comer, beber. Muito bom, ninguém está dizendo que não é bom comer. Adoro sentar na mesa e todos nós temos esse prazer. Jesus fazia isso e isso é muito bom, é salutar, é maravilhoso, é um prazer que Deus proporcionou para a gente, esse prazer. Mas tudo em excesso, você viver só do materialismo, comer, beber, dormir, essas coisas que a vida material nos oferece, sem pensar na questão emocional, do crescimento espiritual, do seu aperfeiçoamento, do seu autoconhecimento e tudo mais, então ela passa a ser uma vida meramente fisiológica. Sem pensar no outro, na empatia, né? De olhar para o sofrimento do outro, empaticamente olhando para aqueles que estão à nossa volta e fazendo benefício para ele. Seja voluntário, né? Seja voluntário. Aí essa página vai fechar, eu vou fechar com ela. Poderíamos ter outras coisas, mas essa história, ela fecha com chave de ouro o nosso estudo de hoje. É uma página, Psicografia de Chico Xavier, do Irmão X, no livro Luz Acima. Pedro foi abordado, Simão Pedro, né, por alguém que era um seguidor, que lhe perguntou assim: Pedro, qual é o remédio contra as tentações? Que é justamente o que a gente quer saber, né? Qual é o remédio, Pedro, contra as tentações? E Pedro, nessa época, já estava muito velhinho. Você sabe que Pedro morreu muito velho, né? E aí ele contou a seguinte história, aprendeu essas coisas com Jesus, conta a história. Certo homem que amava profundamente o Senhor e o seguia, muito cauteloso com o mandamento, após cumprir todos os deveres da vida, e fez tudo o que tinha que fazer, trabalhou, e chegou já na idade madura, ele resolveu então descansar. Agora eu vou me dedicar à contemplação, a seguir, né, a observar a natureza, as aspirações do Altíssimo, né? E aí ele consagrou-se à contemplação, né? A meditação é a contemplação.
tempo, ele ficou tão acomodado, sem muito fazer, que ele foi tomado por um mau espírito, por um espírito das trevas, que começou a o tentar, né? E aí ele começou a orar, porque ele era um homem temente a Deus, e ele pediu: Senhor, me tire desse conflito, porque ele foi tentado por vários dias. Eu vou encurtar aqui a história. E aí ele implorou, ao soluço, ele chorou e pediu a Deus que tirasse ele daquela tentação. E aí um anjo, mandado por Deus, disse a ele: olha, vá cultivar a terra. E ele, que já tinha se aposentado, foi cultivar a terra, comprou umas terras, passou a arar a terra, a plantar, a colher, e passou um longo tempo ali fazendo isso tudo. Quando ele terminou o serviço, que tudo estava lindo, ele entregou o trabalho, fez algo em proveito do povo da época, ele então disse: bom, agora eu vou descansar. E ele parou. E aí o perverso dominador voltou a ocupar a mente dele. Dizem que cabeça vazia é terra do diabo, não é assim? Casa do diabo, oficina do diabo. Pois é. E aí o perverso dominador, né, voltou a ocupar a mente dele, voltou a repousar e a beirar os passos dele, seguindo e, né, contaminando o seu pensar, o seu sentir com aquelas vibrações deletérias. E ele então voltou a procurar Deus, voltou a orar: Senhor, me tire dessa tentação, me livre desse suplício. E aí o bondoso Pai enviou nova inspiração para ele. Ele deveria passar a fiar a lã do rebanho. Então ele começou a trabalhar com o rebanho, fiando a lã, fazendo o trabalho, enfim, fez um trabalho belíssimo, porque era um homem muito competente, levou muito tempo até terminar todo o trabalho de fiar a lã, enfim, de produzir a partir daquele trabalho com os carneiros. Até que, enfim, ele resolveu descansar. Mas, lembrando que todas as vezes que ele estava trabalhando, o maligno chegava perto dele e não conseguia se chegar, não conseguia se aproximar, não conseguia interferir no pensar e no agir dele, né? E aí ele foi trabalhando, e quando ele, enfim, regressou ao descanso, veio de novo o gênio satânico perturbando ele. Vem lá ele de novo perturbando. E ele então procurou novamente um socorro divino. E dessa vez ele foi orientado a moer os grãos de trigo. Olha, vá moer os grãos de trigo. Ele deve ter pensado, isso não está dito aqui, mas ele deve pensar: meu Deus, não paro mais de trabalhar. E ele foi lá moer o grão de trigo, porque ele era temente a Deus, ele queria fazer o que Deus mandava. Ele fez concurso de muita gente, ele fez moinho, ele fez muita coisa, ele fez um trabalho belíssimo. Enfim, depois ele resolveu descansar. E lá vem o digníssimo, o tenebroso, o maligno de novo, né? E veio de novo constrangido. Só que ele dessa vez, enfim, ficou lá esperando alguma coisa, né? E foi orientado a erguer um pomar. E lá vai ele, ergueu um pomar. E já estava cansado, já estava ficando bem cansado disso. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que todas as vezes que ele estava trabalhando, o gênio do mal não conseguia se aberar e ele tinha paz de espírito. E aí, da outra vez, ele parou e ele veio de novo, e aí dessa vez ele não perguntou mais a Deus. Ele voltou a trabalhar, voltou a pomar, continuou trabalhando, e ele percebeu que esse era o caminho. E aí, Pedro, né, encerrando aí a conversa, disse para esse discípulo: o único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. Perfeito. O trabalho da mente e das mãos. Então, meus amigos, se a gente sabe que é frágil e que se submete aos vícios por uma questão natural do nosso processo reencarnatório, desse mundo de expiação e provas em que ainda vivemos. Um dia vamos ser anjos, mas por enquanto não somos. Se a gente sabe que tem vícios,
se a gente sabe que precisa vencê-los, e se temos conhecimento de que isso tem que ocorrer ainda no verão, né, no outono, na primavera da vida, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar com a mente e as mãos. Fazendo o quê? Aceitando os convites que a vida nos faz. Porque lembre-se daquela passagem em que alguém esperava Jesus, né? Eu não posso fazer nada, eu estou aqui esperando Jesus. E foram batendo a porta necessitados. Um bateu, pediu comida, não me lembro dos detalhes dessa história, me veio agora ela aqui na mente. E alguém passa, pede comida, o outro passa, pede remédio. E ela diz, não, hoje eu não posso, eu estou esperando Jesus. E todo mundo vai passando, ela vai negando que está esperando Jesus, e ela deita, sonha e tal, mas Jesus você não veio. Eu vi naquele animal que bateu a sua porta, que estava ali na sua porta doente, eu vi naquele que pediu remédio, você não colheu, eu vi naquele. Ou seja, o convite nos chega através de alguém que nos chama para um trabalho, através de uma situação com alguém que sofre. Tenhamos a percepção e a disciplina de orar para que Jesus nos ajude e os bons espíritos também, para percebermos para onde é que precisamos caminhar, aonde que temos que ir, né? Que Ele nos ajude, porque sucumbir é muito fácil. A porta larga dos prazeres, dos vícios, é muito boa de passar. E a porta estreita do trabalho árduo que Pedro ensinou aqui, não é brincadeira não. Que Jesus nos abençoe. Sim, sim.